Olá, a próxima atividade vai ser sobre o módulo 11, o módulo de energia, calor, entalpia e variação de entalpia. Este vídeo serve para explicar alguns conceitos novos. Sim? Aqui vai. Então, vocês sabem que as reações químicas obedecem a duas leis fundamentais. A lei de Lavoisier, muito conhecida, lei da conservação da massa, que diz que a massa de um sistema reacional permanece constante, ou seja, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. E porquê? Porque nas reações químicas não há criação nem perda de átomos. O número de átomos dos reagentes é igual ao número de átomos nos produtos. Logo, a massa tem de se manter constante. A outra lei é a primeira lei da termodinâmica, ou lei da conservação de energia, que diz que a quantidade de energia no universo é constante. Isto é importante porquê? Porque as reações químicas envolvem variações de energia. A maioria destas reações acontece com libertação ou absorção de energia, nomeadamente na forma de calor. Já sabem que o calor é a transferência de energia entre dois corpos que estão a temperaturas diferentes. A termoquímica estuda o calor envolvido nestas reações químicas e a termodinâmica estuda as transformações de energia que ocorrem entre um sistema e a sua vizinhança. Por isso, é bom recordar alguns conceitos já antigos, como o conceito de sistemas. Sabem que nos sistemas abertos há transferência de massa e de energia entre o sistema e a sua vizinhança. Nos sistemas fechados, só há transferência de massa entre o sistema e a vizinhança. Não há transferência de energia. E nos sistemas isolados não há qualquer transferência entre o sistema e a vizinhança. É bom relembrar a essência das reações químicas. Para isso fiz aqui uma pequena brincadeira. Vamos ver. As reações químicas envolvem a quebra de ligações e formação de novas ligações, o que pode envolver a libertação ou absorção de energia. E isto é importante porquê? Porque vamos entrar nesta parte de libertação de energia ou absorção de energia. Então, nós sabemos que nas reações exotérmicas, estas ocorrem com libertação de energia sob a forma de calor. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que temos e este é um exemplo apenas da formação da água a partir do hidrogênio e do oxigênio. Então, o que nós temos é que os reagentes têm maior energia do que os produtos de reação e, por isso, quando se dá esta reação química, há calor libertado pelo sistema para a vizinhança. Já nas endotérmicas acontece o processo contrário. Estas reações acontecem com absorção de calor. Isto porquê? Neste caso vamos imaginar a reação inversa da anterior. Quando eu tenho água e a partir da água quero obter hidrogênio e oxigênio, eu, para conseguir partir esta molécula da água, preciso de absorver energia da vizinhança. Porquê? Porque a energia dos produtos vai ser superior à energia dos reagentes. E para isso eu preciso de algo que dê energia a este sistema, que será a vizinhança que vai dar calor para que esta reação aconteça. Como a maioria das reações ocorre a pressão constante, foi preciso introduzir um novo conceito, o conceito de entalpia. Certo? A entalpia não é mais do que o calor da reação a pressão constante.
Como é que se calcula a entalpia? Calcula-se principalmente a partir da sua variação. O valor exato da entalpia não é possível calcular. O que se calcula é o calor libertado ou absorvido durante a reação química, ou seja, a variação de entalpia. Não esquecer que estamos a falar de reações a pressão constante. Esta variação de entalpia experimentalmente determina-se usando calorímetros, teoricamente determina-se fazendo os cálculos usando a diferença das entalpias dos produtos de reação e a entalpia dos reagentes. Então, vamos voltar às nossas equações. Já tínhamos visto há bocado. Esta reação, o que é que tem? Temos que a energia dos reagentes é superior à energia dos produtos, ou seja, à libertação de energia. Como a entalpia dos produtos é menor que a entalpia dos reagentes, se formos fazer as contas, temos uma entalpia negativa e por isso estamos perante uma reação exotérmica. Neste caso, temos uma reação endotérmica e sabemos que nas reações endotérmicas o ΔH é maior que zero. E porquê? Lá está, porque neste caso a entalpia dos produtos é superior à entalpia dos reagentes, fazendo a variação dá maior que zero, reação endotérmica. A variação de entalpia depende de vários fatores, como a temperatura, a pressão, o estado físico, a quantidade química, e por isso criou-se uma escala arbitrária com a entalpia de formação padrão, como ponto de referência para todas as expressões de entalpia. O ΔH, com a bolinha em cima F, é a variação de entalpia de formação padrão, ou seja, o calor envolvido numa reação química em que se forma uma mole de uma substância a partir dos seus elementos, à pressão de uma atmosfera. A entalpia de formação padrão de qualquer elemento na sua forma mais estável é zero, ou seja, a entalpia de formação padrão do oxigênio é zero, a entalpia de formação padrão do ozono é zero, a entalpia de formação do hidrogênio é zero, das suas formas... desculpem, enganei-me, a entalpia de formação do ozono obviamente nunca poderia ser zero, é 142 kJ por mol, porque a forma mais estável é a forma da molécula diatómica, o O2. O O3 não é estável e por isso aqui não podia ter uma entalpia de formação padrão de zero. A entalpia de formação do hidrogênio, assim, já será também zero. Temos aqui uma tabela com as entalpias padrão de formação, a 25 graus. Como é que se calcula a entalpia de reação padrão? Pelo método direto, ou seja, se tivermos uma reação genérica, fazemos o somatório das entalpias de formação dos produtos menos o somatório das entalpias de formação dos reagentes, certo? Vamos ver um exemplo. Temos aqui a combustão do benzeno, com libertação de 12 moléculas de dióxido de carbono e 6 moléculas de água. Se fizermos a reação, a equação, então lá está a entalpia, a variação de entalpia da reação. Temos aqui o somatório dos produtos, 12 vezes a entalpia de formação padrão do dióxido de carbono, mais 6 vezes a entalpia de formação da água, depois menos o somatório dos reagentes, 2 vezes a entalpia de formação padrão do benzeno, mais 15 vezes a entalpia de formação do oxigênio. Estes valores são dados, estão tabulados, alguns estão na tabela anterior, outros não, mas isto são sempre valores dados. Então, substituindo, cá temos as 12 moléculas de dióxido de carbono, com o valor de entalpia de formação do dióxido de carbono, mais 6 vezes a entalpia de formação da água, menos 2 vezes a entalpia de formação do benzeno, mais 15 vezes zero, porque lá está o oxigênio, tem uma entalpia de formação padrão nula. O que dá,
fazendo as contas, dá menos de 3.267 kJ por mol. Ou seja, este é o calor libertado por uma mol de benzeno consumido. E chegamos à conclusão que é uma reação exotérmica, porque o ΔH é menor que zero. Este é um método, o método mais simples. Outro método é o método indireto, que é o que utiliza a lei de Hess. O que é que a lei de Hess diz? Que os reagentes, quando se transformam em produtos, a variação de entalpia é a mesma, quer a reação se dê num só passo ou em vários passos. A entalpia é uma função de estado, ou seja, só depende do estado inicial e do estado final. Temos aqui o exemplo, a reação da combustão da grafite com formação do dióxido de carbono. Pronto, temos carbono na forma de grafite mais oxigênio que dá o dióxido de carbono. O primeiro passo é o carbono que reage com meia molécula de oxigênio formando monóxido de carbono e depois este monóxido de carbono reage com outra meia molécula de oxigênio formando o dióxido de carbono. Somando as duas equações químicas, temos a equação química que pretendemos. Então, como é que se calcula? A entalpia da reação calcula-se pela soma das entalpias das reações intermédias. E é este que é o método indireto. Chegamos também à conclusão que é uma reação exotérmica, porque também tem um ΔH menor que zero. Espero que tenham percebido. Se tiverem dúvidas, amanhã tiramos. E com isto já podem tentar fazer a atividade que têm para fazer. Vão ver um pequeno vídeo com uma atividade experimental, que era aquela que nós deveríamos fazer em aula, e depois têm de responder a uma ficha sobre essa experiência e sobre alguns destes conhecimentos de entalpia, de energia, de reações, tá? Pronto, tchau, beijinhos, até amanhã.